notícia de hoje que causa revolta, né, nesta toada. Uma vez eu vi um documentário sobre países fanáticos, né, dominados pelo fanatismo islâmico. E um dos aspectos era que esses países não podiam ter programa de humor. E quando a gente lê Amos Oz, que é o maior romancista israelense da história do Estado de Israel, Amos Oz tem uma palestra que se chama Como Curar um Fanático. Ele diz que o fanático se cura com literatura e humor. E isso que vai acontecer no STF amanhã pode ser a concretização, a coroação de um absurdo como esse. Dessa notícia de hoje, de que a terceira vara criminal federal de São Paulo condenou o humorista Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Ou seja, o Léo Lins foi condenado pelo mesmo tempo de regime fechado que o Walter Delgatti Neto, por piadas preconceituosas feitas em um vídeo postado no canal dele no YouTube. Segundo o Ministério Público Federal, que não tem mais o que fazer, né, com tanta criança passando fome, com tanta violência, tanto tráfico, segundo o Ministério Público Federal, o vídeo com comentários que zombavam de diversas minorias chegou a marcar 3 milhões de visualizações. O texto da decisão ressalta que o vídeo estimula a propagação de intolerância e violência verbal. Para a justiça, muito entre aspas, essa justiça, o humor não é um passe livre para cometer crimes de ódio, preconceito e discriminação. Além da pena, Léo Lins deve pagar uma multa de 1.170 salários mínimos de 2022, cerca de 1,4 milhão de reais, e uma indenização de 303 mil reais por danos morais coletivos. Senhores. Nós estamos na beira do abismo, né? Esse julgamento vai ser retomado amanhã e eu acredito que esse é o grande passo do STF para aprofundar de maneira bastante rigorosa a ditadura no país, dependendo do que vier, porque conforme foi, né, dito aqui na notícia, as empresas elas vão fazer uma retirada de conteúdo preventiva e vai afetar principalmente o humor, que inclusive a gente está vendo o caso do Léo Lins aí, os humoristas podem ser retirados do ar por qualquer piada, porque a empresa não vai querer pagar multa, porque o conteúdo de incitação a suicídio, violência contra... Isso aí, não tem aquele MC agora isso aí, que a esquerda está lutando? As empresas já fazem, já retiram do ar conteúdos que são incitação a crime, etc. Embora do MC eles nem retiravam, né? Você viu essa do MC, cara? Eu não vi. Você ouve essa música? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não sei, eu só acompanho. Do rodo, como é que é o nome? Aparece ali essas palhaçadas, mas... Pose do rodo. Isso aí é para quem não tem família, isso é para quem está perdido na vida, acaba se deparando com um negócio desse, se permite escutar, se o meu ouvido sangra. Mas, só para fazer uma observação a respeito disso, tudo isso tem um quê e um porquê. Primeiro ponto, esse Marco Civil da Internet foi uma regulação há mais de 12 ou 14 anos atrás, ou seja, mais de 10 anos atrás, e agora o STF decidiu legislar sobre isso. Primeiro ponto, quem legisla é o parlamento. Se há de haver alguma mudança nisso, que seja feita através do parlamento e não através da Suprema Corte. Vocês não têm voto para isso. Isso precisa estar claro. A Suprema Corte não foi eleita, então ela não nos representa. Segundo o então, Toffoli, né? Toffoli não. De maneira nenhuma poderia fazer isso. Outro ponto é que é curioso que isso tenha voltado à pauta do STF logo após o anúncio de sanções a figuras que estão cerceando a liberdade de expressão aqui no Brasil, né? E outro ponto também a internet ela já é regulada, e é regulada por eles mesmos, né? O que eles criaram? Eles criaram uma estrutura de agências checadoras de fato para poder criminalizar a opinião divergente. Quem se lembra aqui, durante a pandemia, quantas vezes você trazia reflexões e questionamentos? Ah, mas a máscara, se o tamanho do vírus é X e o buraco da máscara é Y, então a máscara não protege. Epa, pelo amor de Deus, seu conteúdo era removido na hora, você tomava um bloqueio e ficava tempos e tempos. Então, recentemente o próprio Jair Bolsonaro postou um vídeo do Randolfo Rodrigues fazendo uma crítica a esse processo aberto pelo Alexandre de Moraes como relator no STF, esses tantos que ele tem aí. Por que ele não é relator? É difícil saber, cara. Enfim, aqueles primeiros todos, um vídeo antigo. E aí foi classificado pelas agências checadoras de fatos como parcialmente fora do contexto. Olha isso. Parcialmente fora do contexto. O que isso significa? Absolutamente nada. Significa, eu discordo disso que você está falando e, portanto, eu vou restringir o alcance desta informação. É basicamente e puramente isso. Você sabe que no jargão gay, é fazer cagar, né? É checar, passar cheque. Então, o checador é o que faz cagada. O Paulo Bonet seria o checador da República?
Eu não sei dizer. E para fechar... E para fechar... Nós vamos ter que fazer humor só entre nós. Não vamos poder fazer humor mais citando ninguém. Eu estou falando uma verdade aqui. E olha, também no jargão gay, isso aí é babado você falar isso. Várias vezes. Mas olha, para fechar, quando a gente enxerga uma matéria dessa e vê uma expectativa de aumento de custos no judiciário de 777, ou seja, quase 800 milhões, quase 1 bi, e aí a gente vê, né, os ministros fomentando para que isso aconteça, independente do gasto, a gente acaba caindo numa contradição histórica de quando o Barroso estava à frente do TSE, e um dos argumentos que ele utilizou para barrar o avanço do voto impresso era que ia gerar um custo adicional de 2 bi. Né? E também muita judicialização da política. Ora, aquele determinado momento, custos e judicialização não servia porque me beneficia. Neste determinado momento, custos e aumento de judicialização serve porque me beneficia. Então, a gente vive uma constante ridicularização com o povo brasileiro, porque todo mundo enxerga isso, ou pelo menos alguns enxergam isso, né? E eles continuam nesse teatro infinito achando que estão conseguindo manipular a opinião de alguém, ou seja como for. Mas fato só para finalizar também, nós já vimos discutindo isso aqui, víamos discutindo isso há muito tempo, que a eleição do ano que vem não se dará exatamente para o Legislativo, e sim para o Senado Federal. É o Senado Federal que decidirá os rumos do nosso país nas próximas décadas. Né? E o avanço desse processo do Bolsonaro, o avanço da regulação das redes sociais tem um propósito muito claro, como o próprio Lula já falou ontem, que é eleger o maior número de senadores possíveis pela esquerda e centro-esquerda. Isso só será possível com a regulação das redes, porque a hipocrisia deles é tanta que não se mantém com as redes sociais livres. E é por esse motivo que eles brigam tanto para conseguir regular as redes. Por favor, Space Liberdade. O Ministério Público Federal diz que INSS sabe exatamente quem foram as pessoas lesadas pelos roubos e que é absurdo que elas tenham que agir para serem ressarcidas. O INSS faz corpo mole, em vez de devolver o dinheiro de uma vez, fica esperando os velhinhos entrarem, correrem atrás para tentarem resolver os problemas que foram causados pelo próprio INSS. Né? Mas eu acredito que a Justiça vai reconhecer a leniência, né, se não a cooperação do INSS no furto de todos os nossos aposentados. Lá no Jardim Fofoqueiro do Governo, Polícia Federal descobre, escute isso, deputados e senadores envolvidos no roubo do INSS e investigação vai ao STF. Você quer apostar que muitos deles não assinaram o pedido de CPI? Antônio Edmilson, obrigado, Deus abençoe. Vão Serrar Oficial, dá uma olhada. Políticos ligados a entidades sindicais receberam mensalidades para continuar com o projeto de lesar os aposentados no novo escândalo do INSS. Nesse caso, não importa se algum deputado ou senador da direita está nas denúncias. Precisamos dos nomes de todos os envolvidos. Devemos cobrar os parlamentares por requerimentos nesse sentido. Tanto Alcolumbre como Mota estão enrolando para chegarmos no recesso. Quando os responsáveis pelo vazamento das informações forem identificados, teremos uma nova rodada de desgaste máximo para o governo. Vamos para frente aí, meu irmão. Ora, Brasília, deputado Eduardo Veloso retira apoio ao impeachment de Lula após nomeação de sua irmã na Embratur. A maioria, não são todos, né? Eles querem apenas um cargo para chamar de seu, né? Uau! Política. Precisamos ganhar maioria no Senado. Senão, vão avacalhar o STF, diz Lula. Space Liberdade. Humberto Costa, senador pelo PT, você sabe, admite que o PT está muito preocupado com a possibilidade da direita ter maioria absoluta no Senado após as eleições de 2026. Isso pode ser um desastre para a nossa democracia, porque vamos começar com a abertura de processos contra ministros do STF. Irmão, parece que a coisa vai ficar complicada aí, sim ou não? Vai ficar. Revista Oeste, presidente do Google critica a STF por risco à liberdade de expressão. 360 diário. Trump mira Rede Globo e família Marinho com sanções.
Bonner não vai ver mais o Mickey. Reagem internautas. Você acha, irmão, que o governo Trump vai sancionar a Rede Globo, o Bonner, aquela moça loirinha da Globo News e responsabilizá-los? Você acha? Será que vai? Eu acho que vai. Meio independente, olha isso, cerco fechando. Mike Lee defende que o governo dos Estados Unidos acelere a análise de sanções contra Alexandre. Abre aspas. Próximo passo é responsabilizá-lo por seus ataques à democracia, fecha aspas. Senador Mike Lee, à esquerda na imagem, agradeceu publicamente Rubio por restringir vistos a censores. E ele disse, foi um bom primeiro passo. Santiago Daily News. É inglês, né? Você sabe que a página é lá dos Estados Unidos, né? Nos bastidores. Abre aspas. Cale a boca e guarde a caneta. Fecha aspas. Banqueiros aconselharam o ministro a ficar em silêncio e evitar qualquer ação. Grandes mudanças são esperadas nos próximos dias. Está em inglês, é uma matéria no Santiago Daily News, nos Estados Unidos. Brasil 247. Haddad defende início da reforma administrativa pelos super salários. Daremos um bom exemplo. Tem que começar pelo judiciário, né? Onde estão os super salários, né? Tem outras também, mas o judiciário é o pior, né? Space e Liberdade. Governo Lula estuda nova CPMF digital, imposto do Pix, para aumentar receitas sem mexer em gastos. A proposta pode prever a cobrança de 0,10% e 0,20% sobre transações realizadas com Pix, TED, DOC e carteiras digitais. Tudo que o governo inventa de novo arde nas costas do povo. Veja, dá uma olhada, irmão. Correios abrem licitação para contratar carros de luxo para a diretoria. Em plena crise financeira, estatal mantém o valor da contratação em sigilo. Irmão. Agora veja outra notícia. Prejuízo dos Correios dobra. Empresa atrasa pagamentos e funcionários se queixam. Falta durex e papelão. Com receita em queda, perdas crescentes e forte concorrência com o mercado de entregas. Estatal se converteu em um foco de tensão no governo. E o Correio quebra ou não quebra? Space Liberdade. Pesquisa da Atlas Intel diz que corrupção passou a ser o maior problema do Brasil, ficando à frente do tráfico de drogas. Saiu uma pesquisa, essa pesquisa diz que a corrupção é a maior preocupação do povo brasileiro, né? O governo do PT é o governo mais corrupto da história da humanidade, né? Rubinho Nunes, arsenal de guerra no meio do mato, execuções filmadas, mas para o Lula isso não é terrorismo. Aí o Globo traz uma matéria com vários armamentos aí de grosso calibre de guerra, né? Dizendo assim, ó, jogavam futebol com cabeças de inimigos, diz Procurador-Geral da Justiça sobre facção do Ceará. Marcelo Braga, obrigado, querido. Isto é, descolado da realidade, Lula perde 1 milhão de seguidores nas redes. Levantamento da agência Ativa Web mostrou tombo de 1 milhão nas redes de Lula entre janeiro e maio, com destaque para abril, com crise do INSS. Ricardo Leon, que culto abençoado de ontem. Glória a Deus. Obrigado, Ricardo, pela tua oferta. Deus abençoe. Marcelo Braga, obrigado também. Deus abençoe. Vamos para frente aí. Estadão, 150. Chama o Lula de profeta de Araque. Como não governa, Lula da Silva faz comícios, caçando votos antes da hora e posando de Messias, como na Paraíba, onde se apresentou como um enviado de Deus para levar água ao sertão. Tem gente que ainda acredita nesse cara que ninguém sabe quem é, né? Puxada pela indústria, prévia do PIB mostra que Santa Catarina cresce mais que o dobro do Brasil. Santa Catarina teve no primeiro trimestre do ano crescimento acumulado de 7,6%, frente ao mesmo período de 2024, mostra a prévia do Banco Central. Joaquim Ribeiro. Após 10 anos do acidente aéreo que matou Eduardo Campos, sem causas definidas, seu irmão Antônio Campos diz que ele foi assassinado por profissionais do crime. Na época, Campos concorria à presidência da República, ano que Dilma foi reeleita presidente.
Em maio daquele mesmo ano, há 3 meses do acidente, Dilma sancionou lei que protege sigilo de caixas pretas de acidentes aéreos. Marina Silva, que concorria como vice-presidente na chapa de Eduardo Campos, desistiu do voo um dia antes do acidente e decidiu viajar em um avião de carreira com os seus assessores. Parece que foi pura mágica, né? Ela teve um sexto sentido, né? Que buzinou nos seus ouvidos para que ela não subisse no avião que iria cair. Amazon Temper, obrigado, Deus abençoe vocês. Vamos para frente, irmão. The Investor, olha a Argentina. A Argentina cresce 8% em abril em relação ao ano anterior. Wilton Freitas, obrigado, Deus abençoe o povo de Recife. Brasil contraria Estados Unidos e apoia enriquecimento de urânio pelo Irã. O enriquecimento de urânio por parte do Irã é um dos fatores que travam um possível acordo nuclear do país com os Estados Unidos. Cada um, né, se ajunta com quem acha que deve, né? Mundo News. O Irã deve recusar a proposta dos Estados Unidos para um acordo nuclear, considerando-a como algo impossível que não atende aos interesses de Teherã, afirma uma fonte diplomática iraniana a Reuters. Conservadorismo e elegância. Últimas notícias. Presidente chileno Gabriel Boric disse, abre aspas, peço a todos que não briguem entre si, porque o responsável aqui é um governo genocida, não o povo de Israel. Condenamos categoricamente o terrorismo do Hamas. Você não sabe para que lado que vai, né? A barbudinha aí tá em maus lençóis aí.